Oi, pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula? Como eu falei, eu interrompi o vídeo, né? Porque senão fica um vídeo muito longo. Eu acho que esses vídeos mais curtinhos acabam sendo melhores aí. Bom, da última aula, né, eu falei para vocês uma introdução geral sobre os zeros de funções reais, né? E falei sobre a primeira fase, né, que seria a fase de localização e isolamento das raízes. Nessa continuação agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o refinamento das raízes e também sobre um primeiro método, que é o método da bissecção. Então, eu vou retomar aqui, compartilhando, né, a tela com vocês, só para a gente dar continuidade. Bom, gente, então, a fase 2, que é a chamada fase de refinamento da raiz, né? Então, lembrando da fase 1, que é aquela fase que você isola, né, a raiz dentro de um intervalo. Aí agora, na fase 2, onde você vai fazer o refinamento da raiz, o que consiste essa fase? Essa fase, ela consiste no processo de aproximação da raiz, né, dentro do intervalo AB que você identificou lá na fase 1. E isso é feito através de um método iterativo. Mas o que é isso? O que é um método iterativo? Um método iterativo é uma sequência de instruções que são executadas passo a passo, algumas das quais são repetidas em ciclos, né? Então tem aquele vai e volta. E cada ciclo, ele recebe um nome. Cada ciclo é chamado de uma iteração. Essas iterações, elas vão utilizar valores obtidos em iterações anteriores, daí a importância de se tomar um cuidado muito grande nesse processo, porque vocês podem ver que uma coisa vai dependendo da outra. Então, se acontecer algum probleminha numa iteração anterior, isso aí começa a ir para as outras iterações, né? Então, essas iterações, elas utilizam valores obtidos em iterações anteriores para encontrar uma nova aproximação para a raiz, né? E aí esse processo continua até quando, né? Você vai continuar infinitamente, vai ficar um loop infinito ali? Não, você vai ter que especificar, né? Você vai ter que ter ali uma precisão pré-estabelecida, e aí chegou naquela precisão, o processo para. Então, quer dizer, chegou na aproximação, tomando como base, né, como referência, a precisão que você estipulou. Esses métodos, eles fornecem uma aproximação para a raiz exata, né? Então, os métodos que a gente vai trabalhar aqui é o método da bissecção, método da posição falsa, método do ponto fixo, método de Newton-Raphson e método da secante. Então, a gente vai trabalhar com 5 métodos para obtenção de zeros de funções reais. Aqui tem um diagraminha só para mostrar, né, o funcionamento de um método iterativo. Então, você tem o início, né? Nos dados iniciais, onde você vai especificar a função, esse chute inicial, essa aproximação inicial, o intervalo, por exemplo, né, que você vai considerar como uma aproximação inicial, e qual vai ser a precisão, ou seja, em até que ponto que você vai, né? Não vai continuar aquilo infinitamente. Então, aí você tem os cálculos iniciais, então aqui você vai ter a primeira iteração que você vai fazer. Dessa primeira iteração, você vai calcular uma nova aproximação. Do cálculo dessa nova aproximação, você vai fazer uma pergunta. Será que essa aproximação ela está próxima o suficiente da raiz exata? Se estiver, se sim, cálculos finais, finaliza o processo. Caso não aconteça isso, você vai ter os cálculos intermediários, né? Você vai vir para uma próxima iteração. Então, você pode perceber aqui, ó, nesse processo iterativo, K igual a K mais 1, então você vai considerar a iteração anterior para calcular essa próxima. Aí você vai realimentar aqui, ó. Então, você vai de novo, calcular uma nova aproximação, fazer a pergunta de novo, e assim o processo continua. Beleza? Até que você atinja, né, a precisão desejada. E aí vem aquela questão dos critérios de parada, né? Como eu falei, você não vai ficar rodando aquilo infinitamente. Então, durante a aplicação de um método
para determinar-se uma raiz, necessitamos que uma certa condição seja satisfeita para estabelecer se esse valor de xi está suficientemente próximo de R ou daquele xi, né? Que pode ser as duas notações. Então, o valor de xi, ele vai ser raiz aproximada com uma precisão epsilon se o módulo de xi menos R for menor que essa precisão, o módulo de f de xi for menor que essa precisão. Então, você tem aí esses dois critérios para analisar, né? Nem sempre é possível ter essas duas exigências satisfeitas simultaneamente, né? Como, por exemplo, o que pode acontecer aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente sabe que o f de xi em módulo é menor que a precisão, né? Então, você sabe que a primeira condição foi satisfeita, só que aqui a raiz está aqui, ó. Mas aí quando você faz xi menos r, você percebe que essa diferença aqui é muito maior do que a precisão estipulada. Então, se isso acontecer, então você não atingiu o primeiro critério, né? Mas o que pode acontecer também é você ter o xi menos r em módulo menor que a precisão estipulada, só que o f de xi ser muito maior que a precisão. Então, são essas situações que podem acontecer, tá? Bom, como a gente não conhece o valor exato, né, dessa raiz, para a aplicação do teste I, do xi menos r menor do que o epsilon, que é a precisão, frequentemente, o critério de parada que podem ser utilizados são critérios relacionados aos conceitos de erro absoluto e erro relativo, que a gente viu também na nossa aula síncrona, né? Então, você pode fazer o xi menos 1 em módulo e analisar se ele é menor do que a precisão. Através do erro relativo também, né? Você pode analisar se chegou na precisão. Então, quer dizer, são os critérios que você vai utilizar, esses critérios de parada, para dizer, olha, chegou nesse ponto, a raiz aproximada atende a essa precisão pré-estabelecida. Beleza? Isso aí a gente vai discutir em detalhes, a gente vai fazer exemplos, né, juntos, que eu acho que vai ajudar bastante. Aqui, mais uma vez, deixar claro para vocês anotarem isso, né, fazerem aí as suas marcações sobre essa parte mais teórica desses aspectos. Depois a gente vai vir com a parte da aplicação, né, com exemplos, né, para aplicar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Beleza. Falei para vocês que nós vamos trabalhar com esses 5 métodos lá de refinamento, né, da nossa raiz. O primeiro deles é o método da bissecção. O que é o método da bissecção? Nós vamos considerar uma função f de x contínua dentro de um intervalinho AB, de forma que f de A vezes f de B é menor que zero. Então, ali, atendendo o teorema de Bolzano. A gente sabe ali que dentro daquele intervalo existe pelo menos uma raiz. Só que, para simplificar, nós vamos considerar que nesse intervalo exista apenas uma raiz da equação. Beleza? Então, vamos considerar a condição do teorema de Bolzano, mas vamos analisar que dentro daquele intervalo a gente já sabe que existe uma única raiz. Qual que é o objetivo desse método, gente? O objetivo desse método da bissecção é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até atingir a seguinte precisão, BK menos AK menor que a precisão, isso em módulo. Usando para isso a divisão sucessiva desse intervalo ao meio. Como assim? Então, imagina que você tem um intervalinho que vai de A até B, né? Aí você vai trabalhar com o processo de divisões sucessivas, né? Você vai quebrar esse intervalo sempre ao meio. Então, tem o AB aqui, você vai quebrar ele no meio. Aí você vai analisar os intervalos. Utilizando essa precisão requerida, você vai, peraí, então eu vou para esse intervalo, vou para esse, beleza? E aí você continua o processo até atingir a precisão, né? Então, sempre quebrando esse intervalo, né? Esse quebrando entre aspas, obviamente, né? Você dividindo esse intervalo sempre ao meio. Mas como que isso funciona na prática, né? Vamos pensar nessa situação aqui, ó. Vamos analisar geometricamente qual que é o funcionamento do método da bissecção e, além disso, como que as iterações elas são realizadas. Olha lá. Aqui nós temos uma funçãozinha, f de x, né? Então, aqui está a curvinha associada a essa função.
está dentro do intervalo A até B, né? Então tem a definição do A até B. F de A é negativo, F de B é positivo. Então, atende à condição do teorema de Bolzano. E, como já foi mencionado anteriormente, a gente vai considerar que ali dentro existe apenas uma raiz. Beleza? É justamente o que está acontecendo aqui, esse psi, né? Bom, aí a gente vai começar o processo. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente já sabe que a gente vai fazer divisões ao meio, né? A gente vai quebrar no meio. Então, se a gente vai quebrar no meio, dividir em duas partes. Então, a gente vai ter, na verdade, esse chute inicial, esse nome chute, é até melhor usar uma aproximação inicial. Costuma-se usar esse nome chute, mas normalmente é melhor falar em aproximação inicial, tá? Bom, então a nossa aproximação inicial é o A e o B, esse intervalinho que a gente tem. Vamos chamar esse A de A0, vamos chamar esse B de B0, só para a gente iniciar o processo, é um start que a gente está dando, tá? Então, se a gente vai quebrar no meio, então esse x0, que vai ser esse ponto central, vai ser o quê? A média, né? Então, o que eu vou fazer? A0 mais B0 e vou dividir por 2. Bom, então aí eu vou ter o meu x0 aqui, ó. Então, eu quebrei aqui, ó, em uma parte e em outra parte. Beleza. Só que agora a pergunta que vai surgir é, eu tenho um intervalo aqui e tenho outro intervalo aqui. Onde que a raiz está? De maneira gráfica, a gente olha, a gente sabe que está do lado de cá. Mas de maneira teórica, como que eu vou saber que realmente está do lado de cá? Aí a gente faz o seguinte, a gente vai pegar o f de A0, o f de B0 e o f de X0. A gente vai analisar o f do A0, o f de X0 e o f de B0. Bom, o f de A0, ele deu menor que zero, porque olha aqui, ó, A0 está aqui, o f dele negativo, está aqui. O f do B0, positivo, está aqui. E o X0? O f do X0, olha, está aqui, ó, acima do eixo, então é positivo. Aí se a gente faz f de A0 vezes f de X0, negativo, positivo, menor, maior. Então, quer dizer, dá menor do que zero. Agora, se eu pego o B0 e o X0, ambos são positivos. Aí não cai na condição do teorema de Bolzano, beleza? Então, f de A0 e f de X0, quando eu multiplico, dá negativo, atende a condição. Então, eu sei que ali está a raiz. Então, eu já sei que a minha raiz, nesse primeiro passo, ela vai estar aqui, ó, entre o A0 e entre o X0. Então, agora a gente vai trabalhar dentro desse intervalinho aqui. Então, eu já sei que a minha raiz, ela está no intervalo A0, X0. Aí eu continuo o processo, né? Lembra do processo iterativo? Então, agora, eu vou chamar o meu A0, eu vou chamar ele de A1, né? Só para a gente falar que a gente estava na etapa 0, agora eu vou para a etapa 1. E o meu X0, eu vou chamar ele de B1, beleza? Só para continuar o meu processo. Então, vamos lá. X1. Quem que vai ser o X1? O meu X1, ele vai ser o A1 mais o B1 dividido por 2, porque eu vou pegar agora esse intervalo aqui, ó, e vou quebrar ele ao meio. Quebrando ele ao meio, então eu vou ter novamente duas partezinhas para analisar. Então agora eu vou ter essa partezinha para analisar e essa partezinha para analisar. Vou fazer aquela análise teórica de novo. Vou pegar o f de A1, olha lá, o A1 está aqui, ó, negativo. Vou pegar o f de B1, positivo. Vou pegar o f de X1, X1 está aqui, ó, o f dele está onde? Está aqui, ó, negativo. Se eu faço f de A1 vezes f de X1, olha, negativo, negativo, vai dar positivo? Não atende o Bolzano. F de B1, F de X1. Um é positivo, o outro negativo. Então, dá menor do que zero. Opa, então maravilha, atende a condição. Ou seja, nessa nova quebra que a gente fez no intervalo, agora a gente vai considerar aqui, ó, dessa partezinha aqui, ó, aqui que está a raiz. Então, eu já sei que a minha raiz, ela vai estar no intervalo de X1 até o B1. E aí, a gente vai continuar o processo, beleza? Então, agora a gente pode chamar
esse x1 de A2, esse B1 de B2. Então, são nomes que a gente vai dando só para identificar que eu estava na etapa 0, fui para a etapa 1, agora vou para a etapa 2. E aí eu continuo. Percebam que a gente está refinando. A gente começou nesse intervalo maior aqui, diminuiu para esse, quebrou de novo, veio para esse, continua quebrando. E aí a gente vai fazendo isso, gente, até atingir essa precisão aqui, ó. BK menos AK menor do que a precisão. É lógico que aí no problema vai ser especificado uma precisão para você saber até que ponto você vai continuar essa divisão. Aqui foram feitas 3 etapas, né, do x0 até o x2, só para mostrar o funcionamento do método. Mas aí a gente vai fazer um exemplo numérico depois, só para mostrar como que isso funciona e como que você vai parar naquele ponto. Beleza? Então aqui, essa é a ideia geral do método da bissecção. Tá? Esse método, ele tem um algoritmo, né, para que a gente possa implementar isso. Essas continhas iniciais a gente pode fazer na mão, mas computacionalmente você pode implementar esse método. O que diz o algoritmo, né? Então você tem lá, f de x é contínuo no intervalo AB, já foi destacado, né? Tal que f de A vezes f de B menor que zero. Então você vai ter inicialmente a especificação dos dados iniciais, então o intervalo inicial AB, a precisão epsilon que você vai colocar. Aí você tem aqui, se B menos A é menor que epsilon, critério de parada, então escolha esse R para todo x em AB. Então você vai chegar na raiz aproximada. Fim, encerra aí. Caso contrário, você vai passar, né, por uma primeira iteração. Aí você vai ter K igual a 1. Você já sabe que o xk é igual a mais b dividido por 2. Então, você vai pegar o intervalo e vai dividir ele ao meio. Então, beleza. Se f de A vezes f de xk é maior que zero, faça A igual a xk. Vá para o passo 7. B igual a xk. Então, é justamente aquela ideia geométrica que eu fui falando, né? Então, escolha aquele novo intervalo e vai quebrar ele. Se o B menos A é menor do que a precisão, escolha R para ser a raiz. Caso contrário, vai para a próxima iteração. Volte ao passo 4. Aí você continua o processo até que você consiga atingir a precisão desejada. Beleza? A gente vai fazer depois exemplos numéricos, né, para ficar mais claro tudo isso que eu destaquei aqui. Um outro ponto importante sobre o método da bissecção que eu queria trazer aqui para vocês, gente, é a estimativa do número de iterações. Né? No método da bissecção, a partir das informações iniciais, você tem condições de identificar quantas iterações você vai ter que fazer para chegar na raiz aproximada com a precisão desejada. Então, dada uma precisão epsilon e o intervalo AB, vamos determinar quantas iterações, chamadas de K, serão efetuadas pelo método da bissecção até que a gente obtenha aqui o critério de parada, né? Módulo de BK menos AK menor que a precisão, sendo K um inteiro. Então, essa estimativa, ela é dada por K maior do que log de B0 menos aqui a zero, tá, gente? Teve um errinho aqui, a zero, menos o log da precisão dividido por log de 2, K inteiro, tá? Bom, como que chega nessa fórmula? Tem uma maneira da gente chegar nessa fórmula, ela não surgiu assim ao acaso, né? Então, da mesma forma que eu falei na aula sobre o teorema de Bolzano, né? Na aula anterior, que a gente vai demonstrar na aula síncrona, lá na aula síncrona a gente vai também analisar como que a gente chega nessa fórmula da estimativa do número de iterações. Maravilha? Bom, e algumas observações finais sobre o método da bissecção. Então, se forem satisfeitas as hipóteses de continuidade de f de x no intervalo e a troca do sinal em A e B, né, aquele f de A vezes f de B, o método da bissecção, ele vai gerar uma sequência convergente, então ele vai convergir para a raiz, ou seja, para a raiz aproximada, é sempre possível obter um intervalo que contém a raiz dessa equação que está sendo estudada, sendo que o comprimento desse intervalo final satisfaz a precisão requerida. Tá?
As iterações do método da dissecção não envolvem cálculos laboriosos, então, quer dizer, não são cálculos difíceis. Acaba sendo um pouquinho trabalhoso nesse processo, algumas continhas, né, que você vai fazendo, mas não é nada muito laborioso, nada muito complexo, né? E uma coisa a ser destacada aqui é que a convergência às vezes acaba sendo um pouco lenta, né, para você chegar nessa raiz aproximada. Por quê? Se o intervalo inicial é tal que o B0 menos o A0 é muito maior que a precisão, e se o epsilon for bem pequenininho, né, se essa precisão for bem pequenininha, o número de iterações tende a ser muito grande. Então, esse é um dos probleminhas que a gente pode dizer que acontece aí no método da dissecção. Mas aí, gente, com o decorrer dos estudos, os outros métodos que a gente vai analisar, a gente vai começar a fazer comparações entre os métodos e analisar, olha, desse ponto de vista, esse acaba sendo melhor, esse acaba sendo melhor, né? O que a gente vai escolher para dizer, olha, vou utilizar esse, vou utilizar aquele, mas isso aí é com o decorrer do estudo que a gente vai fazendo. Beleza? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês dessa primeira parte, essa introdução, né, dessa unidade, e falar um pouquinho desse primeiro método. A gente vai ter as próximas aulas aí que eu vou trazer, né, as videoaulas, que eu vou detalhar os outros métodos. Então, além da dissecção, eu vou trazer o detalhamento da posição falsa, o detalhamento do ponto fixo, do Newton-Raphson, da secante, para depois a gente fazer os exemplos juntos, né, demonstrar as coisas juntos. E aí, gente, façam as suas anotações, né, tragam isso para que a gente possa discutir, porque eu acho que, como eu já falei na aula síncrona, é um processo que a gente está construindo, né? A gente está trabalhando junto aí na construção dessa disciplina, e é isso aí, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você sabe, eu estou à disposição. A gente tem aí as diversas formas de contato, né? Tem os grupos, tem um ambiente virtual também. Então, é isso aí. Até a próxima aula. Se cuidem, espero que estejam aí todos bem. E a gente vai se falando, viu? Grande abraço para vocês e bons estudos.